Nem todos os mortos partem em paz. Descobri isso da pior maneira em 2005, quando minha vida mudou para sempre. Olá, meu nome é Antônio. Tenho 55 anos. Sou coveiro há mais de 20 anos e trabalho em um dos maiores cemitérios de Ilhéus, na Bahia. Se você conhece essa cidade, comenta aí. Seria incrível saber que não estou sozinho nessa jornada. Hoje quero compartilhar uma história que me marcou profundamente. E antes de começarmos, peço um favor. Curta este vídeo e se inscreva no canal. Isso me ajuda a trazer mais histórias como essa e talvez ajudar quem esteja enfrentando algo parecido. Agora respire fundo, porque o que vou contar pode mudar sua percepção sobre o mundo dos vivos e dos mortos. Tudo começou em 2005, durante um enterro aparentemente comum. Como de costume, eu esperava ao lado, respeitando o luto da família. Quando chegou a hora de fechar o caixão, me aproximei e então vi algo que jamais esquecerei. Do outro lado do caixão, em pé, estava uma mulher idêntica à falecida. Por um momento, pensei que fosse uma parente muito parecida, talvez uma irmã. Mas havia algo estranho. Enquanto as pessoas se despediam, notei que algumas passavam através dela como se ela fosse uma névoa. Foi aí que percebi a verdade. Aquela não era uma pessoa viva. Tentei manter a calma e terminei meu trabalho, mas minhas mãos tremiam e meu coração disparava. Naquele dia, aprendi que o cemitério não é apenas um lugar de descanso. É também um lugar onde histórias não resolvidas continuam a ser contadas. Com o passar dos anos, comecei a perceber que alguns mortos não partem. Foi assim que conheci Benício, um jovem de 20 anos. Ele apareceu pela primeira vez enquanto eu descansava, tomando meu café e fumando um cigarro. Benício era calado, mas sua presença era marcante. Ele parecia angustiado, perdido. Nos dias seguintes, ele voltou a aparecer e por fim criou coragem para falar comigo. Eu sei que você pode me ouvir e preciso da sua ajuda. Suas palavras me pegaram de surpresa. Perguntei o que ele precisava e foi aí que ele revelou algo perturbador. Eu não posso ir embora enquanto aquela mulher não pagar pelo que fez comigo. Essas palavras ecoaram na minha mente. Quem seria essa mulher? E o que ela havia feito para deixar Benício nesse estado? Decidi investigar. Após algumas horas de pesquisa na internet, encontrei uma notícia que me deixou gelado. Benício havia sido assassinado e o caso estava sem solução. Quando voltei ao cemitério e contei o que havia descoberto, Benício finalmente revelou a verdade. A assassina era sua própria madrasta. Uma mulher que ele amava como uma mãe. Fiquei paralisado por um momento. Minha cabeça rodava com perguntas. Como alguém poderia fazer algo assim com uma pessoa que confiava nela? Benício descreveu o que aconteceu com tanto detalhe que era impossível duvidar de sua história. Ele parecia não só magoado, mas também desesperado para encontrar justiça. E agora quero perguntar a vocês. Vocês conhecem alguém que tem problemas com a madrasta? Ou alguém que já enfrentou uma situação complicada em família? Comenta aqui, quero muito saber. Eu estava dividido. Nunca imaginei que seria colocado em uma posição como essa. Não queria me envolver, mas também não podia ignorar a dor de Benício. Tomei uma decisão. Liguei anonimamente para as autoridades e contei tudo o que ele havia me dito. Dei os detalhes que encontrei em minhas pesquisas e desliguei. Era um peso enorme nas minhas costas, mas sabia que era o certo a fazer. Dias depois vi a notícia. A madrasta de Benício havia sido presa. Naquele momento senti um alívio tão grande que meus olhos se encheram de lágrimas. Quando voltei ao cemitério, senti uma brisa leve e ouvi um sussurro que nunca esquecerei. Obrigado. Era Benício se despedindo. Foi a última vez que senti sua presença. Desde então, comecei a enxergar os espíritos com mais frequência. Não sei se é um dom ou um fardo, mas é algo que aprendi a aceitar. Cada experiência me ensina algo novo, e hoje sei que essas almas só querem ser ouvidas. É por isso que decidi compartilhar essa história para, quem sabe, ajudar alguém a entender o que está vivendo. E agora, quero saber, você acredita que espíritos ficam presos por injustiças? Se estivesse no meu lugar, teria ajudado Benício? Comenta aqui. Vou adorar saber sua opinião. Ah,
E se quiser ouvir outras histórias, tenho muitas para contar. Por exemplo, há um túmulo no cemitério com correntes em volta, que sempre me deixa intrigado. Se quiser saber mais, comenta abaixo e conto essa história no próximo vídeo. Quero deixar um abraço para todos vocês que ficaram até aqui. E, por favor, fiquem tranquilos. Nem todos terão contato com espíritos. Às vezes, essas coisas acontecem apenas com quem está disposto a ouvir. Obrigado pelo apoio e até a próxima história. Imagine abrir um caixão enterrado há 15 anos e encontrar o corpo com uma aparência tão viva que parece que a pessoa nunca se foi. Foi exatamente isso que aconteceu no cemitério da pequena cidade de Santo Amaro. E o que se descobriu depois? Bom, você vai ter que ouvir até o fim para entender o mistério. Fala, pessoal. Meu nome é Rafael e, antes de tudo, quero dizer que essa história que vou contar é real. E ela ainda me deixa arrepiado só de lembrar. Eu sempre fui fascinado por histórias de terror, mas nunca pensei que um dia estaria envolvido em uma que me faria questionar tudo que eu acredito. Então, senta aí, pega a pipoca e vem comigo nesse relato assustador. Tudo começou numa manhã comum. O dia estava nublado, com aquele vento gelado típico de agosto, quando fui chamado para ajudar na exumação de um corpo no cemitério de Santo Amaro. Para quem não sabe, exumar um corpo é um processo bem sombrio, e ninguém gosta de fazer isso. Mas o que me esperava naquele caixão era algo que eu nunca vou esquecer. O coveiro responsável, seu Antônio, um homem de quase 60 anos, com uma experiência de vida estampada em cada ruga, já tinha feito isso várias vezes. Mas mesmo ele, tão calejado, ficou pálido quando abriu o caixão. Lá dentro estava o corpo de uma mulher, Maria Helena, que tinha sido enterrada 15 anos atrás. O mais bizarro, o rosto dela estava intacto, corado, com uma aparência quase viva. Não havia sinais de decomposição. Nada. Eu lembro de sentir o coração martelando no peito, enquanto o seu Antônio murmurava baixinho: "Isso aqui não é coisa de Deus, não." Enquanto ainda estávamos tentando entender o que estávamos vendo, um grupo de pessoas começou a se aproximar, atraídas pelos nossos olhares de choque. Em minutos, o cemitério estava cheio de curiosos e alguém ligou para a polícia. Não demorou muito para a perícia chegar e, com ela, a doutora Fernanda, a legista da cidade. Ela desceu da viatura com um olhar sério, como se soubesse que aquele dia não seria nada fácil. Doutora Fernanda era conhecida por ser cética, alguém que nunca acreditava em coisas sobrenaturais. Para ela, tudo tinha uma explicação científica, mas, quando ela se aproximou do corpo e o examinou, seu rosto perdeu um pouco da cor. Impossível. Foi tudo que ela conseguiu sussurrar. Ela se virou para nós, e eu juro que vi um leve tremor em suas mãos. Esse corpo não tem sinais de decomposição, mas isso é impossível sem preservação. Enquanto ela analisava mais de perto, a multidão ao redor começou a murmurar, cada um criando suas teorias. Alguns falavam de milagres, outros de maldições. A tensão estava no ar, pesada, como se algo estivesse prestes a acontecer. Eu estava prestes a descobrir que essa história era muito mais do que um caso científico. Ela tinha raízes profundas em algo sombrio que ninguém naquela cidade queria falar. A coisa ficou ainda mais estranha quando a doutora Fernanda decidiu levar o caso mais a fundo. O cemitério inteiro estava um caos, com pessoas tentando entender o que estava acontecendo. Eu me afastei um pouco, tentando recuperar o fôlego e processar o que eu tinha visto. Mas é claro, não tive muito tempo para isso. Doutora Fernanda me chamou para uma conversa rápida. "Rafael, você conhece a história dessa mulher?" Eu balancei a cabeça, lembrando vagamente de algumas histórias que minha avó contava. Maria Helena era conhecida na cidade por ser uma mulher bondosa, mas havia algo sobre sua morte que sempre foi motivo de fofoca. "Ela morreu de uma doença estranha, né?" Perguntei, tentando juntar os pedaços da história que eu lembrava. Doutora Fernanda franziu a testa. "Sim, mas o estranho é que, na época,
Ninguém nunca conseguiu explicar o que realmente a levou. Ela fez uma pausa e olhou ao redor, como se procurasse por alguém que pudesse ouvir. Parece que o caso dela foi abafado, como se alguém quisesse que todos esquecessem. Decidimos investigar mais. Fomos até a casa de Dona Célia, a irmã mais velha de Maria Helena. A casa ficava no alto de uma colina, cercada por árvores antigas que balançavam ao vento, como se sussurrassem segredos antigos. Dona Célia era uma mulher de aparência frágil, mas com olhos que carregavam décadas de histórias e mágoas. Ela nos recebeu com desconfiança, mas quando doutora Fernanda explicou o motivo da visita, ela se sentou pesadamente em uma cadeira, como se um grande peso caísse sobre seus ombros. Eu sabia que esse dia ia chegar. Ela murmurou, olhando fixamente para o chão. Vocês querem saber sobre a minha irmã, não é? O silêncio na sala era quase sufocante. Dona Célia começou a falar e cada palavra parecia mais pesada que a anterior. Maria Helena. Ela não era só uma mulher comum. Ela sabia de coisas que a maioria das pessoas não deveria saber. Ela contou que nos últimos meses de vida, Maria Helena falava sobre presságios, sonhos perturbadores e, estranhamente, sobre um pacto que ela não queria fazer. Ela nunca me disse o que era esse pacto, Dona Célia continuou, mas eu a ouvi chorando, rezando para que isso não acontecesse. As palavras de Dona Célia nos deixaram ainda mais intrigados. Eu sabia que estava no meio de algo que ia além do que qualquer um poderia imaginar. Doutora, Fernanda parecia querer respostas concretas, mas naquele momento eu sabia que estávamos lidando com algo que não se explicava com ciência. Depois de nossa conversa com Dona Célia, doutora Fernanda parecia mais determinada do que nunca. Eu preciso de provas, ela disse, embora eu pudesse ver que até mesmo ela estava começando a questionar o que era possível ou não. Foi então que decidimos buscar um especialista em fenômenos sobrenaturais. Confesso que até aquele momento nunca acreditei muito nessas coisas, mas tudo estava prestes a mudar. Fomos até o centro da cidade, onde morava um homem chamado Marcelo, um pesquisador que dedicou a vida a estudar o sobrenatural. A casa dele era uma mistura de biblioteca e museu do estranho, com livros antigos, relíquias e objetos que pareciam carregados de histórias. Marcelo nos recebeu com um sorriso meio desconfiado. Então, vocês vieram ouvir sobre as lendas da nossa cidade? Perguntou com um brilho no olhar. Marcelo nos contou que, segundo as lendas, algumas pessoas eram marcadas por forças antigas. Forças que podiam impedir a decomposição natural de um corpo como uma forma de punição ou maldição. Essas pessoas, ele disse, ou fizeram pactos que não puderam cumprir, ou estavam presas a algo que as seguia até a morte. Minha pele se arrepiou enquanto ele falava. O mais estranho, continuou Marcelo, é que essas lendas estão todas ligadas a uma antiga igreja no fim da cidade. Eu olhei para a doutora Fernanda, que estava visivelmente desconfortável. Você acha que isso explica o que vimos hoje? Perguntei com a voz meio trêmula. Ela não respondeu de imediato, mas Marcelo interrompeu. Se vocês querem respostas, devem ir até lá. Mas cuidado, dizem que essa igreja é cheia de segredos e nem todos querem que eles sejam revelados. Antes de sairmos, Marcelo mencionou: se vocês gostam de histórias como essa, cheia de mistérios e arrepios, inscrevam-se no canal e deixem um like no vídeo. Vai ter mais, eu garanto. Era como se ele soubesse que nossa jornada estava apenas começando. A caminho da igreja eu não sabia o que esperar. O ar parecia mais frio, e a cidade, que antes era familiar, agora parecia cheia de sombras. Doutora Fernanda apertava o volante, e eu sabia que ela também sentia o peso daquele mistério. Mas o que nos aguardava na igreja era algo que ninguém poderia ter previsto. A igreja no fim da cidade era uma construção antiga, com as paredes de pedra cobertas por musgo e uma sensação de abandono que fazia o ar parecer mais pesado. Assim que chegamos, Dora Fernanda e eu trocamos um olhar de preocupação, mas estávamos determinados a descobrir a verdade. Empurramos as portas de madeira, que se abriram com um rangido longo e perturbador,
Lá dentro, tudo estava envolto em uma escuridão quase palpável. A luz fraca que entrava pelos vitrais empoeirados iluminava figuras de santos, cujos olhos pareciam nos observar com um ar de julgamento. Meu coração batia rápido e eu tentava me convencer de que não havia nada a temer. Doutora Fernanda puxou uma lanterna e iluminou o altar, onde algo estranho nos aguardava. Um antigo livro de orações e, ao lado dele, um envelope amarelado com o nome de Maria Helena. Tremendo, abri o envelope e li as palavras escritas à mão, quase como se Maria Helena estivesse falando conosco do além. Se você está lendo isto, começava a carta, é porque o que eu temia aconteceu. Meu corpo não descansará até que a verdade seja revelada. Ela continuava a explicar que, nos meses antes de sua morte, foi forçada a participar de rituais secretos realizados naquela igreja. Eles me prometeram paz, mas tudo o que recebi foram pesadelos e uma promessa que nunca pude quebrar. Doutora Fernanda estava imóvel, absorvendo cada palavra. Então é isso, ela sussurrou. Ela estava presa por uma maldição. Mas antes que eu pudesse responder, um som ecoou pela igreja, como se alguém estivesse sussurrando nossos nomes. A lanterna de Doutora Fernanda começou a piscar, e o medo cresceu em meu peito. Quem está aí? Eu gritei. Mas o único retorno foi o silêncio. Um silêncio tão profundo que parecia engolir o lugar inteiro. Foi então que vimos, no altar, a figura de uma mulher se formava lentamente, quase como uma miragem, mas com traços nítidos. Era Maria Helena. Seu rosto era sereno, mas seus olhos estavam cheios de uma tristeza que parecia atravessar o tempo. Ela nos encarou por alguns segundos, que pareceram uma eternidade, e, em um sussurro quase inaudível, disse: "A verdade nunca deve ser esquecida." E assim como apareceu, ela desapareceu, deixando apenas o frio cortante de sua presença. Doutora Fernanda e eu saímos correndo da igreja sem olhar para trás. Quando finalmente paramos para recuperar o fôlego, sabíamos que nunca esqueceríamos o que vimos. O corpo de Maria Helena foi reenterrado em uma cerimônia simples, mas dessa vez, a cidade inteira apareceu. O mistério nunca foi completamente explicado, mas uma coisa era certa: Santo Amaro jamais seria a mesma. E assim terminou meu relato, mas o medo e a dúvida permanecem comigo até hoje. Afinal, quantas outras histórias como essa existem por aí esperando para serem descobertas? Se você acha que os cemitérios são assustadores à noite, espere até ouvir o que eu vou contar. Tem coisas que acontecem ali que nem o maior dos medrosos conseguiria imaginar. Coisas que podem perseguir você até o fim da vida. Eu mesmo não sei se saí de lá completamente ileso. Opa, deixa eu me apresentar antes de continuar. Meu nome é Marcos. Eu trabalho como coveiro no cemitério de um bairro antigo da minha cidade. Um daqueles que existem há décadas, sabe? Nunca tive medo de cemitério, até o dia em que encontrei algo que me fez duvidar de tudo que eu acreditava sobre o sobrenatural. Era uma manhã qualquer, sol rachando na minha cabeça enquanto eu cavava o buraco para a nova ala do cemitério. O trabalho estava normal até eu bater a pá em algo estranho. Parei, limpei o suor da testa e olhei para baixo. Lá estava um desenho macabro cavado na terra com uma precisão que me deu calafrios. Um tridente. E não era um tridente qualquer, não. No centro, um crânio humano perfeito, e de cada lado, as cabeças de um bode e de um porco. Meu coração disparou. Eu sou o tipo de pessoa que ri de filme de terror. Mas ali, diante daquele símbolo, senti um medo que nunca tinha sentido antes. Um vento gelado passou por mim, e mesmo com o sol forte, um arrepio subiu pela minha espinha. Eu sabia que aquilo não era bom. Corri para avisar a polícia. Eles chegaram em questão de minutos e eu me mantive à distância enquanto eles examinavam tudo. Logo, a notícia se espalhou. Ritual de magia negra, disseram. E desde aquele dia, o cemitério nunca mais foi o mesmo. Os dias seguintes foram um pesadelo.
Eu não podia dar um passo no bairro sem ouvir cochichos e ver gente me olhando como se eu tivesse trazido algo maligno para nossa comunidade. E talvez eu tivesse mesmo. Não que eu quisesse acreditar, mas como você vai ignorar o que estava acontecendo? Os moradores começaram a falar de ruídos estranhos perto das sepulturas. Porcos grunhindo e bodes balindo à noite. Até mesmo o dono do bar da esquina jurou ter visto uma sombra grande e grotesca passando pelo portão do cemitério. Para mim, isso ainda parecia exagero, até que os ruídos começaram a me atormentar também. O medo foi crescendo dentro de mim e eu me encontrava cada vez mais cansado e perturbado. Trabalhar no cemitério estava me enlouquecendo. Imagine você cavando uma cova e do nada, ouvindo um grunhido de porco, sem ninguém à vista, ou sentindo uma presença pesada nas suas costas. Comecei a duvidar da minha sanidade. Tentei afastar esses pensamentos. Conversava com colegas, com vizinhos e até ríamos das histórias que o povo inventava. Mas no fundo, eu sabia que tinha algo estranho acontecendo ali. Cada noite parecia pior que a anterior. E eu me pegava perguntando: será que vou conseguir sobreviver a isso sem perder a cabeça? O pior ainda estava por vir. E eu só percebi isso quando me vi sozinho no cemitério, numa daquelas noites em que o céu parece conspirar contra a sanidade de qualquer um. O vento assoviava entre os túmulos, e as árvores balançavam como se quisessem me assustar ainda mais. Era minha primeira noite trabalhando ali desde que tudo começou, e eu já estava arrependido de ter aceitado o turno extra. Precisava do dinheiro, mas será que valeria a pena? Comecei a fazer minha ronda com uma lanterna na mão, tentando manter a calma. A luz tremeluzia a cada passo e tudo parecia tão quieto que era quase ensurdecedor. Então veio o primeiro ruído. Um grunhido de porco, grave e abafado, que parecia sair de dentro de uma das covas. Travei no lugar, e meu coração disparou. Virei a lanterna na direção de onde o som veio, mas não havia nada. Nada além das lápides e da escuridão. Deve ser coisa da minha cabeça, pensei, tentando me convencer. Mas a coisa só piorou. O grunhido se transformou em balidos de bode, tão reais e próximos que senti a respiração gelada do medo no meu pescoço. Não podia mais negar. Havia algo errado ali. A lanterna começou a falhar, piscando como se algo invisível estivesse brincando com ela. E então, eu vi uma sombra grande, grotesca, espreitando entre as lápides. Tentei gritar, mas minha voz morreu na garganta. Senti como se o chão estivesse se abrindo para me engolir. Recuei, quase tropeçando, e a sombra sumiu tão rápido quanto apareceu. O desespero tomou conta de mim. Se eu sair vivo daqui, pensei, talvez valha a pena contar essa história. E quem sabe, você se inscreve no canal e acompanha tudo que vem por aí. Porque isso não é coisa que se enfrenta sozinho. Corre para a casinha onde guardamos as ferramentas tentando me proteger. Fechei a porta e me sentei no chão com as mãos trêmulas. As vozes ainda ecoavam lá fora, os grunhidos, os balidos e o sussurro quase zombeteiro que parecia dizer: você não deveria estar aqui. Fiquei ali, imóvel, até que o amanhecer trouxe alguma paz, mas eu sabia que a coisa não tinha acabado. No dia seguinte, mesmo sem dormir direito, fui procurar o padre da cidade. O nome dele era Padre Antônio, um senhor simpático, mas que sempre tinha aquele olhar de quem já sabia mais do que devia. Quando entrei na igreja, ele percebeu na hora que eu não estava bem. "O que aconteceu, Marcos?" perguntou, e não precisei de muito para começar a contar tudo. O padre me ouviu em silêncio, balançando a cabeça devagar, como se estivesse juntando as peças de um quebra-cabeça antigo. "Marcos", ele disse com uma voz tão séria que eu quase perdi o fôlego. "Rituais de magia negra não são comuns, mas quando acontecem, deixam marcas profundas. Se esse desenho de tridente foi encontrado, significa que algo foi invocado, algo que ainda não encontrou descanso." Engoli seco e uma sensação de desespero tomou conta de mim. "E o que eu faço?" perguntei, já sem esperanças. O padre sugeriu uma bênção no cemitério, mas me avisou que isso não garantiria nada. "O mal já foi despertado", ele disse. "Às vezes é como tentar apagar um incêndio com um balde d'água."
mas precisamos tentar. Voltei para casa, mas dormir era impossível. Fechava os olhos e via a sombra, ouvia os grunhidos, sentia o peso daquela presença sombria. Era como se algo estivesse observando cada movimento meu, esperando o momento certo para atacar. E se a bênção não desse certo? E se o cemitério estivesse mesmo amaldiçoado para sempre? O medo não me deixava pensar direito. Sentei na cama exausto, tentando entender por que isso estava acontecendo comigo. Será que o cemitério sempre foi assim e eu só não tinha percebido antes? Ou será que aquele símbolo de tridente havia mudado tudo para sempre? As histórias que eu costumava ouvir quando era criança agora faziam sentido. E uma parte de mim desejava nunca ter cavado aquela terra amaldiçoada. Naquela noite, decidi não ir ao cemitério. Eu não tinha coragem, mas sabia que eventualmente teria que voltar e encarar aquilo. E eu só podia torcer para que, quando chegasse a hora, eu tivesse forças suficientes para não perder a cabeça, ou a alma. A manhã seguinte chegou com um céu nublado, como se até o tempo estivesse conspirando para piorar o que já era um pesadelo. Eu me arrastei até o cemitério, sabendo que era hora de enfrentar aquilo de uma vez por todas. O padre Antônio já estava lá, segurando um frasco de água benta e um crucifixo antigo. Ele olhou para mim com preocupação e deu um pequeno aceno. "Vamos tentar", disse ele. Mas suas palavras soaram mais como um pedido de desculpas do que uma promessa de solução. Começamos a bênção. O padre caminhava entre as sepulturas, murmurando orações enquanto borrifava água benta na terra. Eu o seguia de perto, segurando uma vela acesa que tremia na minha mão. No início tudo parecia calmo, mas à medida que ele se aproximava do local onde eu havia encontrado o desenho de tridente, o ar ficou pesado. O vento parou, e o silêncio era tão denso que eu quase podia ouvi-lo. De repente, os grunhidos começaram de novo, mais altos e ameaçadores. Porcos e bodes pareciam estar ao nosso redor, e uma sombra escura emergiu do chão, como se a terra estivesse exalando o próprio mal. O padre parou, os olhos arregalados. "É forte demais", ele sussurrou. E naquele momento eu soube que tínhamos mexido com algo que não podíamos controlar. A sombra se transformou em uma figura grotesca, com chifres e olhos que ardiam como carvões em brasa. Eu queria correr, gritar, fazer qualquer coisa para escapar, mas minhas pernas não obedeciam. Tudo o que eu conseguia fazer era encarar aquilo, preso em um terror paralisante. Foi quando ouvi uma voz, fria e ecoante, que me disse: "Você nunca deveria ter desenterrado o meu segredo." O padre, com todas as forças que ainda tinha, começou a rezar em voz alta, mas a criatura só riu, uma risada sombria que parecia perfurar minha alma. Foi então que algo inesperado aconteceu. A vela que eu segurava caiu da minha mão e o fogo se espalhou pelo chão, como se a própria terra quisesse consumir aquela presença maligna. A criatura recuou gritando enquanto o fogo aumentava, iluminando tudo ao nosso redor. Eu e o padre saímos correndo sem olhar para trás, até estarmos fora do portão do cemitério. O fogo apagou tão rápido quanto surgiu, e o cemitério voltou a ser apenas um lugar sombrio e silencioso. Mas eu sabia que aquilo não tinha acabado. O padre colocou a mão no meu ombro. "Conseguimos afastá-lo por enquanto", ele disse, mas havia tristeza em sua voz. "Algumas maldições não podem ser quebradas, só contidas." Voltei para casa, mas nunca mais fui o mesmo. Até hoje, os grunhidos e balidos ainda são ouvidos por quem passa pelo cemitério, e aquela sombra continua espreitando, esperando a próxima alma que ousar desafiar seus segredos. Talvez você que está ouvindo essa história tenha coragem de ir lá e ver por si mesmo. E se fizer isso, não se esqueça de compartilhar essa história e se inscrever no canal. Você vai querer estar por dentro, se sobreviver. Às vezes, quando você pensa que conhece todas as histórias de terror de um lugar, a realidade vem e te prova o contrário. Eu nunca imaginei que um encontro com o próprio diabo seria algo que eu viveria para contar. Mas antes que você pense que é exagero, fique até o fim e descubra o que aconteceu naquela noite maldita.
Oi, pessoal. Meu nome é Marcos. Sou o coveiro de um cemitério antigo aqui no interior de Minas Gerais. Antes de começar, deixa eu te avisar. O que vou contar hoje aconteceu comigo. E mesmo que eu nunca tenha acreditado em lendas ou superstições, essa história me fez rever todos os meus conceitos. Era uma noite comum, ou pelo menos parecia ser. Eu tinha acabado de terminar meu turno no cemitério. Já era tarde. O vento cortava o ar, trazendo aquele cheiro típico de terra molhada e flores murchas. Nunca tive medo de andar por ali, mesmo à noite. Mas toda vez que eu passava perto do cruzeiro no centro do cemitério, algo dentro de mim ficava inquieto. Era como se o próprio ar ao redor ficasse mais pesado, e aquela noite não foi diferente. De repente, enquanto eu estava fechando o portão principal, vi um vulto se movendo lentamente perto do cruzeiro. Engoli seco. O que qualquer pessoa sensata faria? Sairia correndo com certeza. Mas eu era o coveiro. Era meu trabalho cuidar do lugar. Então me aproximei, mesmo que um calafrio percorresse minha espinha. Eu mal conseguia acreditar no que vi quando cheguei perto. Lá estava um homem, loiro e com um rosto pálido que parecia feito de cera. Ele usava roupas antigas, do tipo que a gente vê em retratos antigos nas casas das avós, e segurava 3 velas vermelhas acesas nas mãos. O que mais me deixou em choque foi que os olhos dele pareciam brilhar no escuro, como se tivessem um fogo próprio. "Quem é você? O que faz aqui?" Perguntei, tentando parecer corajoso, mas minha voz tremia. O homem virou lentamente a cabeça na minha direção e eu juro que o tempo parou. Ele sorriu, mas não era um sorriso normal. Era um daqueles que fazem o sangue gelar nas veias. "Essas velas são para ele disse, e sua voz parecia sair de um lugar muito distante. Antes que eu pudesse entender quem era ele ou o que isso significava, o homem deu um passo para trás e, num piscar de olhos, desapareceu. Sim, ele simplesmente sumiu, deixando apenas um rastro de fumaça e aquele cheiro horrível de enxofre. Eu nunca fui de acreditar nessas coisas, mas naquela noite algo mudou. Voltei correndo para a minha cabana, o coração disparado, e tranquei a porta como se aquilo fosse me proteger. A partir daí, tudo o que eu queria era esquecer o que vi. Mas algo me dizia que esse encontro era apenas o começo de um pesadelo muito maior. De volta à cabana, fechei as cortinas com mãos trêmulas, tentando afastar a sensação de que estava sendo observado. Peguei meu celular e, com dedos ainda gelados, liguei para o Padre Antônio, o único que eu sabia que entenderia o peso do que eu tinha acabado de presenciar. "Padre, eu acho que vi o próprio diabo", desabafei, quase gritando de tão apavorado. Do outro lado da linha, a voz serena do padre logo se tornou preocupada. "Calma, Marcos. Respira e me conta o que aconteceu." Ele sempre tinha sido um homem de fé, mas pela primeira vez percebi um toque de medo na voz dele. Expliquei tudo. O homem loiro, as velas, o sorriso macabro e o cheiro de enxofre. O padre ficou em silêncio por alguns segundos antes de responder. "Isso é mais sério do que qualquer lenda. Eu vou rezar por você e por todos nós. Mas talvez seja preciso fazer mais. Amanhã, vou ao cemitério para abençoar o cruzeiro." Depois de desligar, me joguei na velha cadeira de madeira e fiquei encarando o relógio na parede. Os minutos pareciam arrastar-se, como se o tempo estivesse zombando do meu medo. E foi aí que percebi que, mesmo dentro da cabana, o cheiro de enxofre ainda estava presente. Parecia impregnado no ar, como uma presença que eu não conseguia enxergar. Fechei os olhos e tentei orar, mesmo não sendo muito religioso. De repente, uma lembrança me veio à cabeça. As histórias que minha avó contava sobre o diabo do cruzeiro, um espírito maligno que atraía almas desesperadas e oferecia coisas que ninguém deveria aceitar. Será que o que eu tinha visto era uma dessas aparições? Me dei conta de que estava sozinho e indefeso, e que se algo ainda estivesse lá fora, eu não tinha como me proteger. Foi quando pensei: se eu estou contando essa história hoje, é porque de alguma forma sobrevivi. Mas vocês vão precisar se inscrever no canal e curtir o vídeo se quiserem que eu continue a trazer relatos assim. Talvez juntos
a gente consiga encontrar alguma resposta. Eu quase ri do meu próprio desespero tentando me distrair, mas o som de algo arranhando do lado de fora da cabana me trouxe de volta à realidade. O que quer que estivesse lá não tinha ido embora. A noite passou lenta e implacável, mas, finalmente, o sol nasceu, trazendo um pouco de alívio ao meu coração atormentado. Vesti minha jaqueta surrada e, mesmo exausto, decidi voltar ao cemitério. Precisava entender o que tinha acontecido, mesmo que isso significasse encarar o impossível de novo. O cruzeiro parecia diferente à luz do dia. Lá, no chão, estavam as velas vermelhas derretidas e apagadas, como testemunhas mudas do que aconteceu. Mais perturbador ainda era a marca que eu vi na madeira do cruzeiro. 4 longos arranhões, como se garras demoníacas tivessem tentado rasgar o símbolo sagrado. Algumas pessoas da cidade, atraídas pelo meu desespero da noite anterior, começaram a aparecer. Entre elas estava Dona Celeste, uma das moradoras mais velhas, conhecida por guardar segredos antigos. Ela se aproximou lentamente, observando o cruzeiro com olhos cheios de tristeza. "Isso é um mau presságio, Marcos", ela disse com a voz baixa. "Quando eu era criança, meu avô falava do homem loiro que aparecia aqui. Ele dizia que eram noites de oferendas, de pactos feitos na escuridão." A notícia se espalhou rapidamente e logo mais gente se reuniu no cemitério. O padre Antônio chegou com água benta e começou a rezar em voz alta pedindo proteção divina. Eu não sabia se aquilo realmente ia funcionar, mas ver as pessoas unidas trouxe um pouco de consolo. Quando tudo parecia finalmente voltar ao normal, senti aquele vento gelado soprar mais uma vez e as velas no chão se apagaram de repente, como se alguém as tivesse soprado. Todos ficaram em silêncio e o medo voltou a se espalhar. Eu ainda estou aqui para contar essa história, mas a verdade é que nunca mais foi o mesmo. Aquele encontro me ensinou que há coisas neste mundo que nunca vamos entender completamente. O que quer que estivesse naquele cemitério, naquela noite, ainda está lá, esperando, observando